Tem que falar, pô, onde é que é. Gente, você tem que abrir aí pra imagem. Senhores, a bancada do PSOL se reuniu, discutiu, acumulou nessa discussão. O PSOL teve à frente no ano de 2015 e no ano de 2016 de lutas importantes na Câmara, de resistência aos projetos que estavam sendo implementados. A gente não pode esquecer que o PSOL teve à frente desde o primeiro momento do Fora Cunha, foi um dos partidos que desde o primeiro momento falou e denunciou a ilegitimidade do governo de Michel Temer, resistiu às propostas que foram já apresentadas pelo governo, e o PSOL tem acumulado ao longo do conjunto de anos que tem representação na Câmara dos Deputados, candidaturas que representaram um projeto que tem o objetivo principalmente de dialogar com a sociedade brasileira para que a gente tenha reformas estruturais do sistema político brasileiro e do sistema econômico. A partir do acúmulo dessa discussão, a bancada considerou que não existe candidatura que possa representar melhor esse projeto de diálogo com a sociedade, de reforma estrutural, de abertura do parlamento a uma nova realidade, numa crise política que não tem precedente na história do Brasil, do que a candidatura de Luísa Erundina à presidência da Câmara dos Deputados. Luísa Erundina, que tem uma história que é conhecida por cada um e por cada uma de vocês e que representa, a partir dessa candidatura e que o PSOL apresenta no conjunto da sua bancada, a candidatura que vai ter a possibilidade de dialogar com a sociedade brasileira por reformas que sejam profundas do sistema político e econômico nacional. A bancada do PSOL tem uma posição já adotada, tomada. Nós vamos registrar a candidatura à presidência da Câmara dos Deputados da deputada Luísa Erundina. Deputada, mais uma missão aí pela frente. Eu encaro exatamente como uma missão, né, e uma responsabilidade de representar essa força política, esse projeto político, numa conjuntura particularmente grave da vida do país. Não é mais uma eleição na Câmara dos Deputados. É uma eleição que realmente exige respostas para a complexidade, a perplexidade, as preocupações da sociedade em relação à política, aos políticos e particularmente em relação ao Parlamento brasileiro, à Câmara dos Deputados, ao Congresso Nacional. Há um descrédito generalizado na política, não só nos políticos. E estamos também enfrentando medidas de um governo ilegítimo que afetam essas medidas, conquistas importantes da sociedade brasileira, do povo brasileiro, e a Câmara tem um papel no enfrentamento dessa realidade. Portanto, não é mais uma eleição, não é uma eleição qualquer, não é um nome que possa estar sendo disputando com os outros nomes, mas são compromissos políticos a partir da atuação de uma bancada sintonizada com o seu partido nacionalmente, no enfrentamento, como já tem sido feito permanentemente pelo PSOL, em relação às medidas recessivas, né, e que, evidentemente, não dialogam com a sociedade, com os avanços que a sociedade já conquistou ao longo das últimas décadas. Daí porque minha candidatura, que está sustentada em compromissos que nós vamos divulgar daqui a pouco. Existe uma candidatura já das esquerdas, né, deputada? O pessoal não sentiu que havia um espaço, nenhuma consonância de interesses para se juntar no bloco e aderir à candidatura de, por exemplo, do deputado André, ou então de compor com essa sua candidatura? Olha, nesses últimos dias, o PSOL ficou, né, dialogando e procurando essas forças políticas para discutir não a formação de um bloco em relação a interesses A ou B, mas na tentativa de construir esses compromissos, né, de um coletivo que pudesse se manter, né, identificados em determinadas propostas
que se desbordassem para além da eleição da casa. Não dá para no dia seguinte de uma disputa aqui na casa, seja quem a força vencedora, ou sejam que forças estejam juntas nessa disputa, que não tem um rebatimento na prática imediata dessas forças em relação à agenda que está posta, em relação às perdas que estão ocorrendo, em relação aos direitos da população brasileira, em relação às reformas que precisam ser feitas, para além do âmbito da instituição Câmara dos Deputados. São reformas estruturais, a reforma política, a reforma tributária, as reformas que estão se anunciando por iniciativa de governo. Somos absolutamente contrários a elas. Nós estamos, inclusive, identificados com os movimentos dos trabalhadores, dos setores populares da sociedade, que se sentem ameaçados nos seus direitos fundamentais e nas conquistas importantes. Portanto, não é um evento que termina depois da apuração dos votos e da posse da nova direção. Nós entendemos que nos compormos numa frente, isso terá que se dar em cima de identificar, de compromissos que se identifiquem essas forças com eles e ter o compromisso para além do momento da disputa e da eleição da casa. E isso não ocorreu? Isso não ocorreu. Lamentavelmente, o PSOL fez muito esforço nesse sentido e o fez até poucos instantes atrás, esperando que alguma mudança ocorresse, de modo a que esses pressupostos que nós estamos nos referindo aqui, pudesse estar minimamente assegurados, sem o que não faria sentido abrirmos mão dos nossos compromissos, da nossa atuação na casa em relação à realidade maior do país, né, a troco de um processo que se dá e que vai terminar amanhã e ponto. Não é isso. O resultado dessa disputa e as consequências dessa disputa vai se desbordar para além do âmbito da Câmara dos Deputados. Muito obrigada, deputada. Vai fazer registro agora? Vai, olha, tem aqui o papel, viu, Luísa? Para a gente fazer tudo público e nada burocrático. Talvez a diferença essencial afirmativa esteja aqui. Nós temos uma plataforma que dialoga com a sociedade, que parte do reconhecimento, como o líder Glauber já destacou, de que há uma profunda crise de representação política no Brasil. Ela atinge de coração o parlamento, tanto que a gente propõe, entre outras coisas, uma mesa de diálogo com setores da sociedade para acompanhar a Lava Jato e não para proteger figuras públicas que eventualmente venham a ser investigadas. Então é uma candidatura nada corporativista e tem todos os pontos aqui para os interessados, com tudo que Luísa falou, e aqui está, eu passaria para o nosso líder, que tem mais força nos braços, para que ela já assine aqui a homologação, a palavra da candidatura, junto com a plataforma. Baixa esse telefone aí. Estou honrada com essa tarefa, consciente de suas responsabilidades, segura de que a nossa posição é consequente e é coerente com tudo aquilo que tem sido PSOL nesta casa e na sociedade. Temos aqui as cópias da plataforma, pessoal, da imprensa escrita. Chegando mais.